Então, gente, acho que vamos se organizar para retomar a segunda parte do nosso encontro. Espero que todos tenham aproveitado o coffee break oferecido pela Caixa. Vai aqui o nosso agradecimento pela organização do Pai Data. E agora a gente vai ter a oportunidade de conhecer a experiência do Banco do Brasil, trazido pelo Roberto Mourão. Muito obrigado pela presença, Mourão. Fique à vontade aqui. Obrigado, Neto. Bom dia, pessoal. Bom dia. Meu nome é Roberto Mourão, como o Neto apresentou. Não tenho relação parentesco com o Planalto. Sempre rola essa dúvida, né? Então não é você. Mas trabalho no Banco do Brasil já há uns bons anos e trabalho na área de ciência de dados há pelo menos 5 anos no Banco do Brasil. Mestrado em ciência de dados pela Universidade de Brasília. E hoje a gente vai falar sobre uma análise de pesquisa de satisfação no atendimento, que foi realizado no ano passado. Trabalhamos eu e o colega Castanho, que está ali atrás, ele vai ajudar a gente ali na demonstração do código, mais para frente. E foi muito interessante esse trabalho. A gente conseguiu trazer algumas informações relevantes e a gente utilizou ciência de dados, mais especificamente a gente utilizou algoritmos de regra de associação, que a gente vai falar mais para frente. Mas antes disso, falar um pouco sobre satisfação no atendimento, qualidade no atendimento, né? Em 13 de dezembro de 2006, aquela correria, né? Pai de primeira viagem, levando a mulher ali para o hospital, né? E aquela apreensão. Então, estava na sala de espera, aí chegou um médico de plantão, não era o que tinha feito a cirurgia, era o médico do próprio hospital, e chegou para mim, secamente, já chegou, você é o pai? Olha, seu filho nasceu com o coração do lado direito, ele desmaiou ao nascer e ele tem características sindrômicas. Aí eu, né, não tinha nem chão, né? Estava em pé, procurei o sofá ali e desabei no sofá. E ele foi embora. E isso começou, né, foram as minhas boas-vindas como pai de criança com necessidades especiais, né? E essa forma de atendimento que teve, ela foi uma espiral ascendente de descaso, provocou algumas cicatrizes físicas e emocionais, que acabou virando um caso de polícia e, mais para frente, uma ação judicial. Então, quer dizer, talvez, se o atendimento tivesse sido um pouco mais próximo, um pouco mais humano, não tivesse gerado todos esses problemas, né? E aí a gente pensa, né? Poxa, mas tudo bem, parte médica. Mas e banco? Será que o atendimento afeta o banco? Né? O atendimento bancário afeta a vida do cliente? Né? Se a gente pensar bem, os bancos, eles estão presentes em todos os momentos de vida das pessoas. Eu separei alguns aqui. A compra do primeiro carro, casamento, compra da casa, né? Nascimento do filho, maturidade e a despedida. A gente pode pensar em todas essas fases e muitas outras, como por exemplo ir da faculdade, e os bancos estão lá para ajudar a realizar esses sonhos, ajudar a passar por momentos de dificuldade. Então, eu acredito na qualidade do atendimento. Eu acredito que é o que faz o diferencial para qualquer empresa, e ainda mais para banco. Hoje, essa aqui é uma foto, é um radar de 2015, eu peço perdão porque está muito pequenininho, tá? Mas é só para mostrar, em 2015, quantas fintechs já existiam no Brasil. Ali em torno ali de umas 100, 150. E esse é o último levantamento, 529, agora foi retirada agora em junho, essa quantidade enorme de fintechs. E se a gente pensar bem nessas fintechs, não tem nada muito diferente, né? Não tem tanta evolução tecnológica.
Cartão, opa, perdão, passou demais. Deixa eu voltar aqui. Cartão, a gente tem. Aplicativo, a gente também já tem. Né? Mas, o que eu percebo, até como cliente de fintech também, é a qualidade no atendimento. Ele é o diferencial. Mais do que qualquer tecnologia que a gente possa falar. E eu quero dizer que nós, né, tanto o Banco do Brasil quanto a Caixa Econômica, nós somos bancos muito grandes. E nós temos total capacidade de virar o jogo, que a gente atender. Né? Então, nesse pensamento, a gente, no Banco do Brasil, resolveu fazer uma pesquisa de satisfação no atendimento. Essa é uma telinha do SMS. Né? Então, quando um cliente era atendido presencialmente, ou por telefone, ou no terminal de autoatendimento, qualquer canal, a gente pedia uma avaliação. Essa é uma avaliação de 1 a 5, era uma escala Likert, né, o Likert, como o pessoal chama, que o 1 era discordo totalmente, o 5 concordo totalmente, para pergunta sobre a satisfação no atendimento. A gente obteve os seguintes resultados. Né? Nota 5, 82%. E nota abaixo de 5, 18%, espalhadinha ali entre 1 e 4. E aí os nossos gerentes entraram em contato, né, falaram com a gente, falaram assim, não, mas a gente quer saber por que não é 100%. Descubram pra gente o que aconteceu, por que algumas pessoas deram nota baixa. E aí eu me juntei com o colega Castanho, Adriano Castanho, está ali atrás, ele vai dar um apoio ali pra gente, dá um tchau aí, Castanho. E ele trabalha no setor lá de canais, do móvel, né, do celular, e também trabalha nessa área de ciência de dados. Lá no banco a gente tem evoluído bastante nessa parte de ciência de dados. Eu trabalho na diretoria de tecnologia, no programa de transformação tecnológica, Castanho também, e geralmente a gente está muito focado nos avanços tecnológicos. Só que essa parte de ciência de dados, a gente está buscando também democratizar esse conhecimento para as áreas de negócio. Né? Já fiz o jabá, né? Agora vamos continuar a apresentação. Bem, nosso gerente veio com uma hipótese. Falou, olha, será que tem algum produto que o atendimento é pior do que o outro? É por isso que está acontecendo esses 12% aí de notas abaixo? Será que tem alguma questão regional? Então, eles trouxeram essas hipóteses para a gente e a gente começou a trabalhar na base do banco. Tempo na preparação da base do banco, que esses aí são todas as variáveis, né? Foram 905 variáveis que a gente separou. Isso foi um trabalho, foi a maior parte do tempo do trabalho, eu acho que a gente passou uns 2, 3 meses fazendo isso, Castanho disse que sim. E a gente separou tudo que vocês imaginarem de questão do ponto de vista do cliente. Desde as características demográficas, tanto profissionais, quanto renda, quanto como aconteceu aquele atendimento, né, tempo de espera, se foi caixa, se foi negocial, e resultou nesse tanto de variável. E separamos 109 mil atendimentos, que foram de julho a agosto de 2018. Né? A gente separou das pessoas que responderam essa pesquisa de satisfação. Isso foi até surpreendente para mim, porque normalmente quando tem uma pesquisa, a gente lança uma pesquisa de mercado, em torno de 2% respondem uma pesquisa dessa. E nessa pesquisa específica do banco, deu tão certo a utilização do celular, que subiu para 5% de respostas. Então a gente achou maravilhoso isso. Pode parecer pouco, mas traz uma quantidade muito relevante estatisticamente falando. Bem, o algoritmo que a gente utilizou, o pessoal chama de algoritmo do Walmart. Esse exemplo do Walmart, ele já serviu na época de BI e serve hoje na ciência de dados. Foi emprestado. Eu não sei se é verdade, se não é. Eu sei que o pessoal usa esse exemplo e se eu não usar esse exemplo,
eu não falei de regra de associação. Tá? Então, o Walmart, ele coletou todos os cupons de compra, né? Todas as cestas de compra, no caso das pessoas, e começou a analisar esse dado. E descobriu o seguinte, dentre muitas informações relevantes, que quem comprava fralda na sexta-feira à noite, com certeza ia comprar cerveja também. Então, eles colocaram a prateleira de fralda, colocaram um pouquinho de cerveja lá também, para aumentar as vendas. Então, com isso é uma regra de associação. E a gente tem vários algoritmos para trabalhar com isso. O que me encanta da regra de associação é porque ela encontra entre itens iguais, né, de características iguais, você pode criar uma regra de ser, então, uma regra de causa e efeito. Isso não é fácil de achar em outros algoritmos de ciência de dados. A regra de associação traz algumas métricas que te ajudam a decidir se aquela regra é relevante ou não. Por quê? Porque esse algoritmo ele não tem senso crítico. O computador não tem senso crítico. Então ele vai pesquisar em toda a base, naquelas 905 variáveis, naqueles 109 mil, no caso a gente deu uma reduzidinha, né, para poder trabalhar em questões de performance, mas ele verifica todos aqueles dados ali e tenta encontrar padrões. Mas padrões assim, se aconteceu tal coisa, então vai acontecer tal outra coisa com tal nível de confiança, com tal nível de relação de causa e efeito. Então, regra de associação é um dos meus algoritmos favoritos na ciência de dados. Aqui é uma representação do algoritmo que a gente utilizou, o FP Growth. FP é Frequent Pattern, padrões frequentes, e ele monta uma árvore. Está muito pequenininho para vocês aqui, mas eu vou ler. Então ele começa ali, por exemplo, com leite, fralda, papel toalha, então pão. Se comprou leite, fralda, papel toalha, então vai comprar pão, com uma certa frequência. E as frequências maiores são as que nos interessam, muitas vezes. É claro que existem algumas frequências que são menores, e falar assim, olha, todo mundo que está comprando caviar também compra vinho branco. Isso pode acontecer. Vai ser uma frequência rara, mas nos ajuda também a tomar decisões. Então a gente tem que levar em consideração não só as frequências maiores, mas também a gente pode encontrar detalhes que possam ser valiosos para o negócio. Deixar o colega ali tirar foto. Então, assim, de nada. Bem, eu coloquei aqui para eu lembrar, né, dessa parte e mostrar o código. Aí eu queria saber quantos aqui são da área de ciência de dados, ou são estatísticos, cientistas da computação. Podem levantar a mão? Ok, bastante gente. A minha pergunta, a segunda pergunta, quem é da área de negócio aqui? Também bastante gente. Então eu vou deixar a opção das duas. Quem faz as duas coisas? Também a gente não, né, tem que encontrar interseção também, né? Isso faz parte do ciência de dados. Bem, eu vou dar a opção para vocês para a gente mostrar o código. Eu acho que vale a pena. Eu separei aqui 4 trechos de código. Esse trabalho foi um trabalho de 3, 4 meses que a gente fez. Ele é bem compridinho, mas a gente pegou os pontos principais e queria mostrar para vocês. Vocês topam? Sim. Legal. Então, Castanho, por favor, abre o primeiro arquivo. Bem, se puder aumentar um pouquinho. Então, a gente usou o Jupyter Notebook para codificar, né? O pessoal chama de Jupyter também, né? E o Jupyter é legal porque ele permite você fazer também uma documentação bonita, além de codificar. Então isso ajuda muito o cientista de dados para criar um relatório, para manter aquela continuidade. Então, se você puder voltar um pouquinho, Castanho, lá para o começo, então, assim, você pode colocar essas imagens. Ali eu estou importando algumas bibliotecas, que Pandas é muito conhecida para mexer com tabelas, NumPy, SciPy,
que são para fazer cálculos matemáticos, e o Matplotlib para fazer gráficos. E a gente precisava tratar essa escala Likert. A escala Likert, a gente não pode calcular, por exemplo, uma média dela. Se uma pessoa deu nota 1 e outra deu nota 5, a gente não pode calcular a média e dizer que a média das notas foi 3. Isso não faz sentido nenhum. Então, a gente tem algumas técnicas estatísticas que a gente pode usar, mas com a regra de associação fica muito mais simples de trabalhar. Então, o nosso trabalho foi mais recuperar os dados, coletar esses dados, fazer uma limpeza deles e deixar prontinho para o algoritmo conseguir encontrar as regras. Pode passar. Pode ir. Aí é uma função para a gente encontrar o erro, né, da coleta. Pode passar mais. Ali um exemplo da tabela, né? Então a gente tem ali alguns códigos específicos do banco, como o código do cliente, né, o sequencial da carteira negocial, as dependências, esse tipo de coisa. E a gente pegou de várias fontes de dados diferentes, várias tabelas diferentes. E a nota está aí nessa coluna também, tá? É uma coluna dessas também. Pode passar, Castanho. A gente tirou as respostas nulas, a gente fez uma série de tratamentos. E, como vocês podem ver, a gente consegue até montar fórmulas e colocar links, colocar uma explicação mais detalhada do trabalho que a gente fez. Então pode descer, eu acho que tem ali, ó, tem um gráfico lá no final. Esse aí. Então foi mais ou menos isso aí que aconteceu com as notas, né? Distribuição entre 1 e 4 ficou muito próximo, e a nossa coleta ela era muito rica. Então o intervalo de erro, a margem de erro era muito pequenininha. Pode passar para o outro arquivo. Então, vou dar um exemplo aqui. A regra de associação, a gente trabalha com hipóteses. A gente tem que levantar, pensar em algumas coisas. Então, por exemplo, os nossos chefes falaram, olha, vê se tem algum produto que o pessoal atende pior, né, que o atendimento foi dado nota pior, porque é um produto demorado, atendimento, ele é muito burocrático, alguma coisa assim. Então, a gente pega essa hipótese para nós e fala, então vamos catar aqui todas as variáveis relacionadas à posse de produto. E aí a gente põe aqui. No caso, esse exemplo aqui foi informação do atendimento. Então a gente pegou os atendimentos presenciais, né, os atendimentos de fila, e pegou tempo de espera. A gente criou uma série de variáveis. Você pode ir passando aí, Castanho. Pode passar que eu vou mostrar só os títulos mesmo. Então aqui, ó, pode passar. Aí é tudo transformação da unidade de tempo para numérica, né? E a gente conseguir trabalhar essas unidades de tempo. Então, a gente analisa a questão das notas, né? O tempo de espera de fila dos respondentes e o tempo de atendimento, por exemplo. Para a gente ter uma noção de como está distribuída. Acho que esse aí pode passar bem rápido. Aí, ó, volta um pouquinho. Então, a gente explica aqui a unificação das informações, como é que a gente tratou o tempo de espera, né? Cada variável tem uma particularidade. E isso a gente fez com várias variáveis para depois chegar nas 905. A gente tratou as 905 variáveis? Não. A gente pegou variáveis que tinham vários domínios de informação. E uma característica importante da regra de associação é que ela não aceita dados numéricos. Então, se a gente tem, por exemplo, um tempo de espera desse, a gente não pode colocar o tempo como variável. A gente tem que criar faixas de tempo. Então, de 1 a 5 minutos é uma variável. De 5 a 10, outra variável. Aí vira 905, fica fácil assim. Mas, na verdade, a gente trabalhou com 250 e transformamos elas em 900. Pode passar mais as análises, e a gente foi inventando problemas, né, variáveis que poderiam descrever situações. Acho que pode passar mais. Tem uma lá embaixo que explica como é que... volta um pouquinho. Vou dar só esse exemplo aqui. Quantidade de idas à agência. A gente queria saber se a pessoa ia e voltava muito tempo para resolver o problema. Porque a gente achava, poxa, se não está resolvendo o problema, ela vai dar uma nota baixa. Então, a gente criava variáveis desse jeito. Elas não existem no banco de dados, mas aí a gente passava um bom tempo elucubrando, né, ficava ali filosofando e tentando encontrar
criar hipóteses para poder gerar essas variáveis. Esse trabalho de cientista de dados. Pode passar para o outro arquivo. Aqui a gente faz toda a transformação que eu expliquei, que é pegar aquelas variáveis e transformar em outras mais. É um processo de gerar dummies, que a gente chama, né? Então, vamos pegar uma faixa específica. Pega aquele tempo de espera, para a gente mostrar o tempo de espera, como é que ele foi gerado. Aí, ó, tempo de espera, pode passar mais. Acho que, não, pode descer, acho que tem mais. Mais um. Bem, tá aí, ó. Aí ele cria as faixas pra gente. Aquela, na linha 125, tem um comando do Pandas que é o getDummies, que aí você pega a variável que é numérica ou categórica, que tem várias faixas, e ele transforma numa variável binária, que vai dizer assim, por exemplo, sexo. Aí vai criar um masculino, né, vai pegar o masculino e feminino, aí vai colocar 1 e 0. Né, então, homem vai colocar 1, mulher, na variável de homem, né, chamada homem, vai ficar 0. E para mulher vai ficar o contrário, né, o invertido. E aí as variáveis ficam, a quantidade de variáveis fica muito grande mesmo. Porque a gente precisa que, na hora que gerar as regras de associação, fique muito claro a gente entender o que está acontecendo. A gente vai ver no final uns exemplos dessas regras. Pode ir para o último arquivo, Castanho, por favor. Então aqui é finalmente a execução. A gente criou uma tabelona com aquelas 905 variáveis, todas com zeros e uns, né, com existência, e aí a gente faz um trabalho aqui para criar essa, a gente chama até a função de criar cesta, lembrando lá do Walmart, né, criar uma cesta lá, um carrinho de compras, né. Então a gente coloca lá, aquela pessoa, né, aquele registro ali é de um homem, então coloca aqui no carrinho, homem. Qual é a idade? É de 26 a 30, coloca aqui. Servidor público, coloca aqui. Então a gente cria uma estrutura de arquivo para que o algoritmo entenda, né, a estrutura de dados. Pode passar. A gente utilizou o PySpark, né, que é uma API do Python para trabalhar com Spark. O Spark ele é uma evolução do Hadoop, né, que é muito falado no Big Data, e o principal objetivo do Spark é dividir trabalho, do Hadoop, né? É dividir o trabalho. A gente tem muitas variáveis, a gente tem um algoritmo complexo de resolver, só que a gente tem muito computador. E se a gente der um pedacinho dessa tarefa para cada um dos computadores? E depois juntar tudo? Então o Spark faz isso para a gente. A gente utilizou um servidor, acho que ele tinha 64 GB de RAM, tinha 16 núcleos, não era um servidor muito grande. Tinha quanto? 32 núcleos, 64 GB de RAM, e tinha um bom espaço em disco, que a gente não precisava utilizar, né? Era só para a parte de memória mesmo. E fizemos a conexão com ele e rodamos o algoritmo. Vou mostrar aqui o trecho, para chamar FP Growth. Olha aqui, ó. A primeira etapa é criar essa cesta. Eu estou mostrando aqui, tem o ID ali, tem os itens. Então, tirou nota 5, né? Deu nota 5, mora na região sul, tal, então cada linha vai ter um conjunto de atributos. Pode passar. E aqui uma visão melhor, né, das coisas mais organizadas ali com a frequência. Idade 34 a 38, aí na segunda linha, 34 a 38, tempo de espera baixo. E na última coluna a frequência. Ele já reduziu nos itens em comum, porque vamos dizer que a gente utilizou 5.000 registros para fazer essa análise, né? A gente deu uma reduzida, uma balanceada com as notas, né? Então cada nota tinha uma amostragem aleatória de 1.000 registros, e ali mostra a frequência dessas regras, né? Então a gente encontrou várias vezes repetido idade 34 a 38, no caso ali 565 de frequência, né? E assim por diante ele vai calculando a frequência. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é criar as regras. Então a gente utiliza ali o Castanho, sobe um pouquinho aqui, Castanho, não, volta, pode passar aqui. Exatamente ali, ó. No regras ele cria o modelo e aí depois ele
gera as regras de associação, que é essa tabela aqui. Ele vai ser composto por antecedentes e consequentes. O que é um antecedente? Se acontecer isso, isso, isso e aquilo, então, aí o consequente, vai acontecer tal coisa. Então é assim que a regra de associação se apresenta para a gente. Algumas métricas. No nosso caso, a regra de associação, eu gosto de trabalhar com 3 métricas: suporte, confiança e lift. No nosso caso específico, o suporte ele era fixo, porque a gente separou 1000 elementos de cada nota. Então não tinha tanta necessidade da gente colocar aqui. A confiança é o quanto essas regras acontecem juntas, tanto os antecedentes quanto os consequentes. E o lift, ele é uma forma de dizer para a gente se o antecedente e o consequente, eles são realmente causa e efeito, ou se eles estão acontecendo aleatoriamente. Então o lift, vocês já devem adivinhar que é a métrica que a gente mais usa, né? E o lift ele tem uma característica importante. Ele vai de 0 até infinito. Só que de 0 até 1, ele diz o percentual de confiança que ele tem, que aquela é de regra e efeito. Quando ele passa de 1, então você pode confiar naquilo e é causa e efeito mesmo. Então você pode utilizar lifts que são acima de 1. Pode passar. Aí a gente está agora só preparando, né, as variáveis para transformar no Excel e começar a trabalhar. Faz toda a execução, a transformação aqui para ficar bonitinho, para ficar mais fácil da gente ler. E aí a gente joga para o Excel e começa a fazer análise. Esse tipo de algoritmo, ele é um algoritmo que a gente chama de não supervisionado. Ele não tem uma variável-alvo, como uma classificação, por exemplo, uma análise de crédito, né? Na análise de crédito, a gente passa atributos para a pessoa, sobre uma pessoa, e a gente quer saber se ela vai ser boa ou má pagadora. Nesse caso aqui, a gente trabalhou com a nota, como se fosse uma variável-alvo. Ele é quase como um trabalho supervisionado, mas ele não é supervisionado porque ele deixa o algoritmo encontrar os padrões. E no final, a gente faz um filtro para o que interessa a gente. Por quê? Porque como o computador ele não tem senso crítico, ele vai gerar centenas de milhares de regras. Aí por isso que a gente está pondo no Excel ali. Aí a gente vai agora pegar aquelas regras e vai analisar, vai checar as nossas hipóteses, se elas eram verdadeiras ou não, e vai tentar encontrar alguma coisa nova que explique por que as pessoas dão notas baixas. Acho que aqui a gente encerra. Se você quiser abrir o arquivo do Excel que tem aí, talvez seja interessante para ver como é que ficou o resultado final, né? Então, a gente tem, se puder aumentar um pouquinho, aqui no cantinho dá um zoom, ele tem as regras, causa e efeito. Opa, não faz isso não. Senão me perco. Principais regras, vamos lá de novo. Aí tem ali causa e efeito. Aí tem a confiança. Vamos lá. Isso. Quase lá. Aí, vai aumentando aí. E a gente ordenou ali pelo lift mais alto, né? Então a gente tem ali, por exemplo, tempo de atendimento muito baixo, tempo de espera muito alto. Foi o que a gente, né, que aconteceu muito aqui em relação a notas baixas. E um lift de 2,52. Então a gente tinha que dar atenção para essas regras. A gente descobriu um monte de outras coisas, a gente ainda está analisando, né, ainda tem muita coisa para ver. A gente descobriu, por exemplo, que mulheres, quando estão sendo atendidas para crédito, elas dão notas boas. Então o pessoal está liberando crédito aí para a mulherada, né, elas ficam felizes. Descobriu um monte de coisas também que a gente não vai registrar aqui, tá? Depois a gente fala mais sobre isso, quem tiver dúvida. Vamos voltar para a apresentação. Então é isso. Aí vocês podem pensar que foi muito fácil a gente fazer isso, né? Mas na verdade a gente se baseou nesse livro aqui, né? Tentando coisas até que deem certo, né?
que é da mesma coleção que esses dois aqui, copiando e colando do Stack Overflow e googando as mensagens de erro. É isso, trabalho de cientista de dados é muita pesquisa também. Tá? A gente não acerta de primeira, a gente tem uma certa experiência, mas às vezes a gente tem algumas dificuldades. Eu utilizava muito um algoritmo chamado a priori para a regra de associação, ele é um dos mais famosos. Mas esse a priori, ele é muito bom, mas não para muitos registros. Então a gente acabou optando pelo FP Growth, pelo Spark, porque ele tem uma característica especial. O a priori ele cria uma combinação de todos os itens candidatos, todas as cestas candidatos, e muitas que não existem. E depois ele vai cortando. E isso não é muito prático. O FP Growth ele já vai tratando só os itens que existem de fato. Então, e além disso, o a priori a gente não encontrou uma implementação em Python que distribuísse o trabalho, ou seja, que pudesse ser executada pelo Spark. O Spark disponibilizava o FP Growth. Mas no fim das contas, o resultado é o mesmo. Só que com um a gente não ia chegar lá, a gente tentou bastante, tentou coisas até dar certo e não deu certo. Aí a gente foi para Spark para usar o FP Growth e aí deu certo e a gente ficou feliz. Deixa eu ver se acho que acabou a pilha do meu passador. Bem, qual foi a nossa principal descoberta? Tempo. Depois de 900 e tantas variáveis, pesquisando, analisando a vida do sujeito, da sujeita, de trás para frente, a gente percebeu o seguinte. Essa foi a regra mais importante. Né? Eu coloquei uma muito assim, específica. Né? A pessoa espera 30 minutos ou mais, e depois quando ela chega, ela é atendida em 1 minuto. Ela fica muito chateada com isso. Isso pode ter acontecido no caixa, ele pode ter acontecido numa fila negocial, que a pessoa chega e fala assim, o atendente fala assim, poxa, não é aqui, é do outro lado. Aí a pessoa fica assim, né? Isso aí, às vezes, é bem óbvio, a regra de associação, mas o legal é que ela fala o que é o mais importante. Tiveram outros tempos de espera, outros tempos de atendimento, e a gente chegou à conclusão, uma conclusão importante, que o tempo de atendimento é em torno de 5 vezes mais importante do que o tempo de espera. Quer dizer, nossa, estranho isso, né? Então quer dizer que se a pessoa esperar 20 minutos, mas ela for atendida por uns 5, 6 minutos, ela vai dar uma nota boa. Tem uma relação muito forte com isso, né? Isso é bacana. E, assim, muita gente, quando eu mostrei esse resultado lá no banco, falou assim, isso é por causa do nosso sangue latino. A gente quer afeto, a gente quer atenção. Ali, né, que as pessoas olhem para ele, abrace ali, cumprimente e tal, e fique um tempo falando da vida. Né? Mas, na verdade, eu penso um pouco diferente. Eu penso que o nosso cliente, ele está procurando alguém para dar uma mão. Ele está procurando pessoas que possam se apoiar, que mostrem companheirismo para superar as dificuldades e superar todos os desafios. Então, voltando para aquela historinha lá de 2006 e trazendo para hoje, esses são os meus filhos, né, mais velhos, está ali, é o que passou as dificuldades, o maiorzinho, e está aí no iFly, está superando todas as dificuldades, todos os desafios. Né? Então, eu deixo um recado para vocês, valorizem os clientes de vocês, passem isso, né? Se coloquem no lugar do cliente de vocês, para que realmente o atendimento seja algo inesquecível, algo maravilhoso, quem sabe, né? E que a gente consiga virar esse jogo, né? Virar essa mesa contra fintechs, contra a concorrência, contra quem quiser que venha vir contra o crescimento das nossas instituições. Obrigado. Você comentou que você usou o Spark para possibilitar, né, dividir as tarefas em diversas máquinas e tal. O processamento foi muito pesado, ele demora muito para processar esse algoritmo?
Olha, quando a gente usou o a priori, ele demorava dias e ele não acabava, né? O Castanho ele ficava nervoso com o negócio, sabe? E aí a gente foi tentando algumas outras coisas e o FP Growth, eu acho que ele foi bem mais rápido. A gente reduziu a amostra e a gente acredita que se a gente rodar agora com 109.000, não demoraria tanto tempo. Porque ele mostrou, você lembra mais ou menos? Foram uns 40 minutos? Foi? Foi bem menos que 40 minutos. Então, assim, paralelizando é bem legal. Vale a pena você investir numa ferramenta que paraleliza, tipo PySpark, esse tipo de coisa, porque diminui demais o trabalho e, às vezes, se você não utilizar, vai inviabilizar, né? A gente não utilizou um cluster, de fato, a gente utilizou um servidor parrudo com vários núcleos, né? Mas mesmo assim o Spark ele conseguiu distribuir essas tarefas com muito sucesso. E ainda nessa questão de tempo, né? Você tem ideia assim, de quanto tempo vocês demoram de limpeza de dados e de análise de dados? A gente ficou uns 3 meses nesse trabalho como um todo. A parte final de executar o algoritmo, a gente ficou mais tentando coisas até dar certo, então demorou um pouquinho, né? Se a gente já soubesse de antemão que a gente ia usar o PySpark, talvez a gente não perdesse ali, a gente perdeu uns 20 dias tentando algoritmos diferentes, né? Mas eu acho que a gente passou uns 2, 3 meses só limpando dado, né? E criando hipóteses, que era o que dava trabalho, né? Que a gente ficava lá e falava assim, não, vamos pegar todas as variáveis que o banco tem disponível sobre aquele cliente, mas a gente precisa criar algumas outras, porque isso aqui está muito seco, ele não está muito relacionado ao atendimento. Então você tem que ter um olhar até de experiência, do que acontece numa agência, né, nesse problema específico, para poder bolar situações, pensar na jornada do cliente e tentar encontrar pontos de atrito, no caso do atendimento aqui que a gente estava vendo, né? Então a gente pegava a jornada do cliente durante o atendimento e tentava identificar pontos de atrito. Isso, eu passei um bom tempo trabalhando com o pessoal de UX lá no banco, e eles olham isso também, né? Eles fazem a jornada do cliente, tentam encontrar pontos de acesso que tem atrito. Para eles, eles têm que encontrar uma solução para reduzir aquele atrito. Para nós, a gente tenta extrair aquele momento, aquela situação e transformar numa variável. Considerar o efeito que um cliente muito satisfeito ou muito insatisfeito poderia responder ou não responder a pergunta? Em que sentido? Elabora. Por exemplo, o cara está muito insatisfeito, ele olha a mensagem e fala, quero saber esse negócio não. Eu acredito que o muito insatisfeito ele vai responder bastante. Então, eu acho que a sua pergunta vai em relação a viés, né? Viés e variância, né? Então, assim, o que a gente mais se preocupou em relação ao viés foi porque a pesquisa era feita por celular. Então, por exemplo, saiu uma informação muito grande que homens solteiros, né, foi a mais forte lá, né, que homens solteiros, eles não queriam esperar muito. Né, eles eram muito impacientes e quando o atendimento era pouco também, aí eles ficavam mais revoltados. Mas esse tempo, essa relação de tempo, aconteceu com vários outros tipos de clientes, né? Mas, como a gente acredita que o público que estava utilizando o aplicativo móvel do banco tem uma puxada assim, mais para esse público, isso poderia afetar o viés. Mas logo a gente fez uma análise e verificou que tinha vários públicos diferentes, né? Então a gente ficou mais... a gente levou em consideração que pode ter um viés, mas a gente acreditou que ainda assim valia a pena fazer a pesquisa, né? Fazer a análise. Sobre o viés, quando tu falou que pegou a amostra de 5.000 clientes, 1.000 de cada nota, não gerou aí um viés, porque tu só pegou 20% que deram a melhor nota e tu pegou 80% dos que deram a nota menor que 5, que é o oposto do relato. Assim, como vocês trataram esse tipo de viés? Como é que a gente trabalhou isso? Por que a gente fez isso? Porque os algoritmos de inteligência artificial, eles têm a mania de ser preguiçosos.
Então, eles querem fazer o trabalho mais rápido possível, da forma mais fácil possível. O balanceamento dessas classes é um algoritmo não supervisionado, mas a gente pode falar assim, né, nesse termo. O balanceamento dessas classes forçou o algoritmo a analisar todas as situações. Né? Então, na verdade, se a gente tivesse deixado a proporção de 80-20, a gente não teria conseguido capturar a informação das notas baixas. Só viriam regras das notas altas. Então, a gente teve que fazer esse trabalho para conseguir pegar essa informação. Por causa disso. Bom dia. Quais tipos de informações vocês conseguiram? Foi só atendimento? Olha, foi muita coisa. A gente pegou, por exemplo, uma que é bem interessante, que foi risco de crédito. Uma das hipóteses que a gente falou assim, a pessoa está devendo. Ela deve ficar indignada se vai no atendimento, porque aí o banco vai cobrar. Ela vai dar uma nota baixa. Então a gente ficava pensando nessas coisas. Então pegamos risco de crédito do cliente. Na verdade isso não aconteceu. As pessoas, elas mostraram toda polidez, né, em relação a isso. Né? Então quem estava devendo, quem não estava devendo, não teve influência. E a gente foi pegando dados demográficos. Pegamos tamanho de cidade, pegamos renda per capita, né, esse tipo de coisa que pegasse todo o ambiente daquela pessoa e checasse as interações possíveis que ela teria. Né. Então, assim, a gente tem 90 variáveis só relacionadas ao cliente, né, ao cadastro de cliente. E a gente foi catando algumas outras lá relacionadas à interação dele com o banco. Então, é sempre bom, voltando àquela questão da jornada, é sempre interessante a gente pensar como se colocar no lugar da pessoa, né? No caso, se a gente for falar em termos estatísticos, da nossa unidade amostral. A gente tem que se colocar no papel da unidade amostral, isso nem sempre é possível, nem fácil, mas a gente precisa ver em todos os ângulos possíveis, pegar características que sejam comportamentais, demográficas e de contexto. É esse grupo de variáveis que a gente vai atrás. Só queria tirar uma dúvida. Você falou que, por exemplo, o tempo de espera e o tempo de atendimento. Você conseguiu essas informações, o tempo que ele esperou, o tempo que ele iniciou o atendimento, Sim. em quanto tempo ele finalizou, e se o atendimento foi satisfatório para ele, resolveu o problema ou não? Sim. Vocês conseguiram todos esses dados em todos os tipos de... Sim. Nós temos um sistema de atendimento que controla em formato de log. Né? Então, a hora que a pessoa tirou a senha, a hora que ela foi chamada, a hora que o atendimento foi encerrado, e quando o atendimento não é encerrado, a pessoa desistiu, tem a hora também que o atendente descobriu que ela tinha ido embora, né? Que a gente chama de abandono. Né? E dentro desse sistema, a gente sabe se o atendimento foi completado, se ele foi um atendimento de caixa, negocial, telefônico. Ele é um sistema bem completo em relação a essas características do atendimento. Ele foi muito útil para a gente. Aqui, Moro. Saindo um pouquinho do tema específico assim, dessa palestra, mas assim, que tem toda a ver com a sua experiência no Banco do Brasil, banco bem tradicional, antigo, sempre uma caixa. Que dicas você pode dar a respeito de construção de equipes, ou como é o trabalho da equipe de ciência de dados dentro do banco? É muito próximo do negócio, é muito especialista, é multifuncional? Bem, eu vou explicar um pouco o histórico, o que aconteceu desde uns 2 anos para cá. Então, a gente passou algum tempo na diretoria de tecnologia tentando montar um centro de competência de analíticos, de ciência de dados. Mas a gente tinha muita dificuldade para montar esse time, para chamar pessoas, por exemplo, da agência, de área de negócio e compor esse time de cientista de dados. Isso é uma tentativa até da gente de imitar os nossos concorrentes. Por exemplo, você tem o Itaú lá que tem 120 mestres e doutores, mais em torno de 200 pessoas que eles contratam e montam esse centro para atender todas as áreas de negócio. Só que a gente tem uma realidade diferente, a gente não pode contratar assim, a gente tem concurso público, né? E tem toda uma dificuldade interna, algumas outras dificuldades. Por outro lado, a gente tem 90 mil pessoas, né? Então com certeza a gente tem profissionais que podem se capacitar. Então, o que aconteceu? No ano passado, a gente contratou
consultoria, para fazer projetos em loco nas áreas de negócio. E aí a nossa diretoria, nossa equipe, trabalhou como consultor de tecnologia junto com eles. Essa consultoria ela tinha cientistas de dados, então eles desenvolveram alguns projetos, foi um sucesso, deu certo, assim, bastante. As áreas de negócio ficaram interessadas em desenvolver ciência de dados lá, e a gente falou, não, então o nosso caminho não é centralizar agora, o nosso caminho é expandir, é disseminar, democratizar. Então vamos fazer todo um trabalho agora, desse ano em diante, começamos em novembro e estamos trabalhando nisso durante todos esses meses, né, para criar não só um ambiente que não haja tanta necessidade de conhecimento de informática, e que a área de negócio possa entrar ali e conseguir desenvolver o trabalho dela, mas também vamos criar aqui formas de atender uma consultoria de uma forma mais escalável, né? Então, a gente tem na nossa equipe lá cientistas de dados experientes que vão para alguns trabalhos, vou falar assim, tem uma diretoria lá que quer fazer uma análise de evasão, entra em contato com a gente, aí vai um consultor, ele fica 2, 3 meses lá, até sair aquele modelo preditivo. No nosso caso, a gente quer escalar ainda mais, então a gente está criando uma ferramenta em que as próprias pessoas possam codificar, que tem um fórum, as pessoas tirarem dúvidas, e uma trilha de capacitação. Uma das outras coisas que foi feita no banco foi, a gente contratou a Data Science Academy e distribuiu nas áreas de negócio, né? Algumas pessoas foram contempladas e é um curso bastante extenso. Por exemplo, a trilha lá de cientista de dados mais o prévio de estatística leva 12 meses se você estudar 6 horas por semana. Então, assim, é bem completo o curso. Quem fez gostou, está gostando bastante, né? E é assim que a gente está fazendo. A gente está democratizando a ciência de dados. E aí o nosso trabalho envolve sempre pensando nisso, em conseguir formar um time de ciência de dados dentro da área de negócio, mas sem perder esse caráter de comunidade, né? Porque daqui a um tempo as pessoas vão começar a trocar figurinha e esse projeto, esse trabalho se torna orgânico e, sendo orgânico, ele se torna mais forte. Eu quero fazer uma pergunta. Eu acho que todos nós, de alguma maneira ou de outra, tiramos proveito do que a gente viu hoje aqui, né? Eu, particularmente, fiquei bem feliz de ter conhecido essa proposta do FP Growth, porque eu já sofri na mão do a priori também. Eu não sei se vocês usaram aquela biblioteca MLXN do Python. Foi uma das... Pois é. E realmente é uma coisa frustrante ver aquela computação não terminar nunca, né? E a pergunta é, o FP Growth em si, vocês tiveram que implementá-lo ou tem uma biblioteca parecida com o MLXtend a priori para ser usado? O Spark, a biblioteca de regras de associação que ele tem, é o FP Growth. Ah, ótimo. Então a gente já simplesmente usa. Muito bom. Eu acho que realmente é algo que, do ponto de vista técnico, foi excelente saber dessa alternativa, né? E eu acho que a percepção geral que, apesar desse algoritmo nos trazer essa relação de causa e consequência, que é algo realmente difícil do ponto de vista técnico, tem que haver uma proximidade muito grande com a área de negócio para poder interpretar, porque as associações são tão diversas que você se perde no meio de tantas opções que não é dada, né? Então, realmente, depois tem que ser feito um trabalho de curadoria para poder realmente fazer esse filtro, como você nos apresentou. Exatamente. Nesse caso, a gente tinha muita experiência na época de atendimento de agência, né? Eu fiquei bastante tempo em agência. E a gente tinha uma boa noção do que acontecia. Também trabalhei muitos anos, Castanho também, trabalhamos muito tempo em sistemas relacionados ao atendimento de clientes. Então ficou até tranquilo para a gente imaginar essas situações todas, né? Mas, realmente, concordo totalmente. Na minha experiência lá no banco, tem a figura do especialista de negócio. Ciência de dados não é só você mexer com estatística e computação. Você tem que ter um conhecimento muito bom da área de negócio para fazer essa curadoria, para criar variáveis. Quem é que vai te dar as variáveis mais valiosas vai ser a área de negócio. Então, a gente precisa trabalhar junto. Na minha experiência é o seguinte, um modelo de classificação. Se a gente não tiver a ajuda de ninguém, for só um pessoal da tecnologia
que tem um conhecimento, a gente vai ter que estudar a parte de negócio e a gente vai fazer um modelo em 6, 9 meses. Mas se a gente tiver um especialista junto com a gente, esse pode cair para 3 meses. A gente pode conseguir chegar num modelo muito melhor do que aquele que a gente ia fazer em 9 meses. Então, assim, a área de negócio é essencial para esse trabalho de ciência de dados. Bom dia. Eu gostaria de fazer até uma pergunta, porque você fez, quando vocês estavam processando, estava levando dias, né, para processar. Eu tiro porque eu tenho um problema, né? Eu gosto muito de estudar paralelismo, só que parte de baixo. Tanto é que eu fico tão descendo que eu fico meio ET, né? E isso não é bom, né? Tanto é que tem o Adriano aqui, a gente sempre participou de conversa, né? Ele fala, você tem que subir, né? Você está muito... Por que eu falo isso? Eu já estudo programação em GPU, já tenho uns 5 anos, né? E eu fico assim, igual tanto aí, em casa eu tenho 5 GPUs, né? Que não uso para jogos, né? Por que eu estou falando isso? Porque é interessante também ter essa cultura de você pensar como eu posso deixar isso mais rápido, né? Sim. Tanto é que quando os especialistas começaram a ver a GPU, todo mundo ficou abismado, que falou, isso está sendo usado só para jogo, né? Pois é. E eu acho que isso é um pensamento que às vezes a pessoa fica pensando, é só para os loucos, né? Que fica lá embaixo pensando nisso, mas acho que isso é um pensamento que tem que subir também, né? O cientista de dados pensar, espera aí, será que eu posso fazer isso mais rápido? Será que mesmo, aí às vezes o pessoal fala, é difícil, né? Mas eu acho que também tem que ter equipes que pensem nisso também. Porque já pensou esse processo que você demorou dias, passou para 40 minutos, e se descesse para segundos? Sim. E a escala aumentar em questão de amostra. Sim. Eu acho que é um pensamento válido também. Não deixar só para, não, isso é para engenheiro de dados, isso é para os nerds, as pessoas que têm algum problema. Não, eu acho que isso é algo que tem que trazer para todos, né? Falar, eu sou nerd também, eu assumo isso. Eu tenho o GPU em casa também, mas é uma relação 80-20, 80% do tempo com o jogo e 20% para ser bondoso, tá? Mas lá no banco a gente tem uma preocupação de melhorar. A gente não trabalha tanto com algoritmo. Algumas vezes eu implementei alguns algoritmos, né? Mas hoje como é que a gente está trabalhando especificamente com GPU? A gente tem uma área chamada GZIT, que é de integração, que cuida da parte de máquina, de infraestrutura, a parte de automação, né? Em outras palavras. E as pessoas estão tão envolvidas nessa parte de ciência de dados, que a gente tem 2 gerentes lá. Tem um gerente específico que ele está testando a GPU. Ele pegou um problema lá de log e está testando a GPU atualmente no banco, para ver como é que vai implantar isso. Então, assim, a gente está num clima de que as coisas são a mesma coisa, né? Que não tem mais tanto essa separação de automação, desenvolvimento, negócio. A gente está tentando juntar essas coisas. Eu acho que